A cidade e também todo o estado do Rio de Janeiro estão completamente inseridos na Mata Atlântica, com ecossistemas de resingas, manguezais, campos de altitude e um grande conjunto de formações florestais. O bioma é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade. O que ninguém imaginaria era que naquele cenário quase que paradisíaco aconteceria uma das eventualidades mais importantes do século XX. De um bravo feiticeiro. O Minas Gerais, aguardado com bastante ansiedade, surgiu ao largo da Baía de Guanabara no dia 17 de abril de 1910. O navio de guerra do tipo Dreadnought era, na época, tecnologia de ponta. Abrangia várias características inovadoras, ainda não vistas e, consequentemente, acompanhado de novas possibilidades. Na época, ocorria a Corrida Armamentista Internacional e, por conta disso, o governo brasileiro comprou uma frota moderna e precisava qualificar e capacitar o efetivo. As tripulações deveriam conhecer eficientemente o Dreadnought. Partindo desse objetivo, um número expressivo de marinheiros foi enviado para a Inglaterra a fim de receber o treinamento adequado. Alguns meses depois, na noite de 22 de novembro de 1910, o presidente Marechal Hermes da Fonseca e as autoridades que compunham seu ministério assistiam como parte das comemorações da vitória das eleições daquele ano, uma resta ópera. Enquanto o evento acontecia, ecoou ao longe um estrondo originado do encouraçado Minas Gerais, então fundeado na Baía de Guanabara. Bom, para entendermos melhor um pouco sobre a motivação, que ocorreu, é necessário que nós entendamos também um pouco do perfil dos integrantes da revolta. Naquela época, havia se passado apenas 22 anos após a abolição. Os quase 75% dos marinheiros a bordo dos navios envolvidos na revolta da Chibata eram predominantemente analfabetos e negros. Representavam as primeiras gerações de filhos e de netos de ex-escravos. Logo, exercer um ofício com práticas escravocratas de uma época ainda não cicatrizada era quase que inadmissível. Consoante com o Código Disciplinar vigente da Marinha, as faltas graves seriam penalizadas com 25 chibatas no mínimo, quantidade frequentemente ultrapassada. Além do sofrimento, deveria ser presenciada por toda a tripulação reunida no convés dos navios e tida como exemplo. Acredito que a maior motivação para que engloba tudo assim no contexto geral seria a ideia do soldado cidadão. Essa ideia ela já vinha sendo disseminada através do governo no caso o Marechal Hermes da Fonseca, e que ele defendia essa ideia a partir das suas campanhas. Então só lhe faltava mesmo o direito de cidadão, que no caso englobaria toda uma questão. Seria a questão do salário, que não era bem pago, era um salário bem pequeno, as condições de trabalho que eram muito excessivas, eles não poderiam ascender no seu cargo, não poderiam mudar de função, serem promovidos, de modo que eles desencadeavam as funções mais importantes do navio. Então, isso os impedia de subir de cargo, de ganhar bem, de serem tratados bem, A própria forma de punição que eles recebiam era desumana. Bom, e agora nós chegamos ao grande dia, no caso. Foi no dia 22 de novembro de 1910 e era tarde, da noite, não sei bem o horário certo, mas a população ela foi acordada, com um tiro de canhão, logo em seguida veio o outro, e daí começou a causar aquela polêmica, aquela polêmica na cidade, porque você imagina, você tá dormindo e você acorda com um tiro de canhão, não, dois tiros de canhão. Então, todo mundo ali todo mundo nervoso e se preocupando, se perguntando, na verdade, o que é que estava acontecendo, porque até então ninguém sabia de nada. Os ministros da Guerra e da Justiça se reuniram
para preparar uma resposta que até então eles entendiam estar à altura, né? Eles não sabiam da gravidade da situação e determinaram que o litoral do Distrito Federal até a cidade de Niterói fosse defendido. Porém, a liderança do movimento com a revolta já estava em andamento. Ordenou-se que fosse enviada uma mensagem por rádio para a sede do governo federal e coube ao ministro da Marinha transmitir ao presidente a informação de que ao menos 3 navios da esquadra brasileira estavam rebelados. A princípio foi enviada essa mensagem via rádio e logo em seguida foi enviada uma carta formal com todas as exigências. Contudo, o governo ainda tentou resistir, de modo que a revolta era uma afronta, né, a todos os poderes. Mas logo em seguida eles viram que não tinha outra opção senão negociar com os revoltosos, de modo que não era economicamente viável. Neste momento, os 4 navios pairavam sobre a Baía do Rio de Janeiro. Se por um lado eles traziam medo pelo seu alto poder de fogo, por outro traziam fascínio, devido ao espetáculo que era promovido pelas manobras dos 4 navios que contornavam as ilhas do Viana e do Montanguê, perto de Niterói, passavam pelas ilhas Fiscal e das Cobras e Village-Egnon. Chorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas. Aliás, por falar em Ilha das Cobras, você já conhece a Ilha das Cobras? Oficialmente chamada de Ilha da Queimada Grande, ela fica localizada a 35 km do litoral de São Paulo, entre as Peruíbe e Itanhaém. E se você pensa que a tal da Ilha das Cobras só tem fama, aí é que você se engana. Em 1.500 metros de comprimento e em 500 metros de largura, a Ilha da Cobra conta com cerca de 45 cobras por hectare. A punição imposta em 16 de novembro de 1910 ao marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, conhecido como Baiano, que serviu no Minas Gerais, precipitou os fatos. A punição imposta por ter levado bebida alcoólica para bordo e por ferir um cabo a navalhas foi de receber 250 chibatadas. Ao longo do castigo desmaiou, e nem assim a sentença foi suspensa, o que gerou revolta ao restante da tripulação que presenciava a aplicação da pena. Na noite de 22, os revoltosos do Minas Gerais mataram 6 oficiais, incluindo o comandante João Batista das Neves. O segundo-tenente Álvaro Alberto de Mota e Silva escapou do encouraçado, alertando outros oficiais que conseguiriam alcançar a terra firme. A chamada Marujada Negra, aos brados de Viva a Liberdade e de Abaixo a Chibata, tenham assassinado ou expulsado oficiais, sargentos e até marinheiros contrários da trama. No dia 26, a anistia foi aprovada. A rebelião se encerrava com armas depostas e as embarcações devolvidas. Um dos protagonistas mais importantes da revolta foi o João Cândido, mais conhecido como Almirante Negro. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e passa a obter muita experiência com viagens para o exterior, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os seus companheiros. João Cândido começa a fazer reuniões secretas no porão do navio e a partir daí ele organiza a rebelião e consegue tomar os navios. No dia 26, como já foi dito, a rebelião acaba, mas infelizmente a repressão não. E o presidente da República, o Marechal Hermes, ele volta atrás e assina um decreto que permite que os marinheiros sejam expulsos do navio, em tese, por justa causa. Por fim, João Cândido continua no seu cargo, porém, tempos depois, outros marinheiros organizam uma outra rebelião. João Cândido se oferece para ajudar a combatê-los e logo em seguida é preso.
na acusação de que ele também estava por trás da organização dessa nova rebelião. E a partir daí, João Cândido ele é torturado, preso, depois é levado para um hospício e daí é expulso da marinha, perdendo todos os seus títulos e vivendo como um pescador anônimo.